Vamos lá, pessoal. Bom dia para todos. Um prazer muito grande para mim estar aqui nesta casa, porque é assim que eu me considero, e eu tenho uma alegria enorme de estar mais uma vez começando para mim a 10ª turma, que já são 10 anos de fundação, trazendo considerações com respeito à parte do conteúdo de direito civil, visando especificamente a preparação dos senhores para concursos do Ministério Público, sobretudo do nosso MP Mineiro. Todas as aulas, elas são focadas em provas anteriores, embora se saiba que nem sempre a banca examinadora é a mesma, até porque, pelo regulamento do concurso do MP, um examinador ele só pode figurar na banca por 3 concursos consecutivos. Mas como o examinador de direito civil entrou na banca neste último certame, que ainda está em andamento, nós acreditamos que há uma probabilidade dele se manter pelo menos por mais 2 exames, 2 concursos. Então, nós vamos, dentro do possível, ministrar o nosso conteúdo pensando nessa postura, no comportamento que ele utilizou na primeira etapa, que passou, porque a segunda etapa vem agora, no próximo final de semana, e sempre tentando, passar a área de atuação, sempre tentando abordar o nosso conteúdo num viés ministerial, porque a tendência dos concursos é de cada vez mais exigir dos candidatos uma pertinência temática. Talvez isso nem seja tão significante na primeira etapa, na prova preambular de múltipla escolha, mas para a segunda etapa isso é muito forte. Então, sempre que eu for ministrando o meu conteúdo, eu vou tentando fazer essa ligação da matéria com a atividade ministerial, mostrando como que isso poderia repercutir na atuação prática do Ministério Público, porque se o examinador tiver essa preocupação com a pertinência temática, eu acredito que a gente vai estar andando no caminho certo. Eu vou apresentar, neste primeiro momento de um curso anual, o conteúdo trazido pela parte geral do nosso Código Civil, que é extremamente importante para nós. Há uma, porque cai em prova, e há duas, porque a compreensão da parte geral vai nos ajudar por demais a compreender toda a parte especial. Porque eu não sei se já perceberam, eu não sei se já observaram, mas o nosso Código Civil, ele tem a mesma estrutura do Código Penal. O nosso Código Civil, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, geral, e a segunda parte, especial. E assim como na parte especial do Código Penal, nós encontramos vários crimes em espécie, crimes contra a vida, crimes contra a honra, contra o patrimônio, contra a família, contra a administração pública. Na parte especial do nosso Código Civil, nós encontramos várias relações jurídicas em espécie. O direito civil é o ramo do direito privado que regula, que disciplina todas as relações jurídicas que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cotidiano. Tudo que está disciplinado pelo direito civil, como ramo do direito privado, não nos soará estranho.
Porque eu costumo dizer, obrigada, Valer, que nós respiramos o direito civil. E sem querer ser exagerada, já sendo, direito civil é a melhor matéria de todas, né? É a matéria que vale para a vida. Se as minhas aulas não ajudarem a passar no concurso, com certeza vão valer para a vida, né? Então, vejam que são relações jurídicas que nós titularizamos quase até que sem perceber, de tão natural. Essa segunda parte especial do nosso Código Civil, ela é dividida em 5 livros. Eu trago toda a estrutura só para contextualizá-los, para posicioná-los acerca de exatamente o que nós vamos estar estudando nesse primeiro momento, nessa primeira oportunidade. Então, são 5 livros, a parte especial, e cada um destes 5 livros disciplina uma relação jurídica diferente. Por exemplo, o primeiro livro da parte especial é o que disciplina as relações jurídicas obrigacionais. É o chamado livro das obrigações. E as relações jurídicas obrigacionais são relações jurídicas pessoais, porque elas vinculam pessoas, de um lado o credor, de outro lado o devedor, que se relacionam em torno de uma prestação consistente no dar, fazer ou não fazer alguma coisa. E nessas relações obrigacionais, o devedor é aquele que está obrigado a cumprir em favor do credor a prestação, dar, fazer ou não fazer alguma coisa, sob pena de, não cumprindo voluntariamente, nós propiciarmos ao credor mecanismos para agir em face dele, para buscar o cumprimento forçado. Essas relações jurídicas são assim denominadas obrigações, porque nós as enfocamos pelo lado do devedor, que é obrigado a dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Porque se quiséssemos dar a elas outro nome, elas poderiam perfeitamente serem chamadas de crédito. Porque a cada prestação que o devedor se obrigar, corresponderá para o credor o direito de receber. E essas relações obrigacionais que estão disciplinadas no primeiro livro da parte especial do nosso Código, são constituídas voluntariamente mediante a celebração de contratos ou através de declarações unilaterais de vontade. Contratos e declarações unilaterais de vontade são modos diferentes de constituirmos voluntariamente essas relações intersubjetivas, pessoais, porque titularizadas pelo credor e devedor, que se relacionam em torno de uma prestação. Mas também podem ser constituídas involuntariamente, tanto a partir do cometimento de atos ilícitos, como por força de lei. Contratos, declarações unilaterais de vontade, cometimento de atos ilícitos e a própria lei são fontes das obrigações, são maneiras diferentes através das quais nós vamos constituir essa relação jurídica intersubjetiva, envolvendo o credor como beneficiário, o devedor como obrigado a dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Vejam que essas relações obrigacionais, elas são relações jurídicas transitórias, porque elas nascem por suas mais variadas fontes, se desenvolvem nas suas modalidades de dar, fazer ou não fazer alguma coisa, para alcançarem a sua meta, o seu objetivo, que é a extinção. E dentre as maneiras diferentes de extinguirmos
as relações jurídicas obrigacionais, nós temos o pagamento. Porque pagar em sentido técnico não significa apenas a entrega de uma certa soma em dinheiro que uma pessoa faz a outra. Pagar em sentido técnico significa cumprir com o dever. Portanto, se a obrigação é de dar, tem-se o pagamento quando o devedor entrega a coisa. Se a obrigação é de fazer, o pagamento acontece quando o devedor realiza o serviço ou atividade. E nas chamadas obrigações de não fazer, o pagamento ocorre quando o devedor abstém-se de praticar algo que ele poderia até praticar se por acaso, se porventura não tivesse se obrigado. Até o concurso anterior a este que está em andamento, esta matéria disciplinada nesse primeiro livro da parte especial estava de fora do conteúdo programático de direito civil. Voltou nesse exame em andamento, exatamente porque é uma matéria extremamente importante. Porque quem não sabe sobre as relações obrigacionais vai ter dificuldade na atuação do Ministério Público em celebrar um TAC, um termo de ajustamento de condutas. Porque se a pessoa não cumprir com a obrigação que voluntariamente assumiu naquele ajustamento de condutas, os senhores vão ter dificuldade em executá-lo para forçar o cumprimento. Então, é uma matéria muito importante, não só no nosso dia a dia, mas também naquela atuação ministerial que os senhores querem prestar. O segundo livro da parte especial do nosso Código disciplina as relações jurídicas empresariais, que são relações jurídicas que interessam ao direito empresarial como ramo do direito privado. Essas relações empresariais estão disciplinadas no Código Civil, mas elas não interessam frontalmente ao direito civil, mas sim ao direito empresarial como ramo do direito privado, que também é. O terceiro livro da parte especial é o chamado livro Direito das Coisas, que regula uma relação jurídica completamente diferente da anterior. Porque enquanto nas relações jurídicas obrigacionais nós temos o envolvimento entre pessoas, credor e devedor, aqui no livro Direito das Coisas, a relação jurídica que está disciplinada envolve pessoa e coisa. É a pessoa se relacionando com uma determinada coisa, ora exercendo poderes maiores, ora exercendo poderes menores sobre ela. Esse livro, Direito das Coisas, é dividido em duas partes. A primeira que leva em consideração o fato de alguém realmente estar com uma coisa. A segunda parte, levando em consideração a possibilidade de alguém ter direito de se relacionar com uma coisa. A essa relação de fato existente entre pessoa e coisa, nós damos o nome de posse. E a relação que outorga a uma pessoa direitos sobre uma coisa diz respeito aos chamados direitos reais. Os direitos reais são exatamente aqueles que outorgam aos seus titulares prerrogativas sobre determinada coisa. Dentre os direitos reais, o maior de todos eles é a propriedade, que é o direito que confere ao seu titular as faculdades de usar, gozar e dispor de uma coisa, podendo reavê-la buscando-a onde quer que esteja, onde quer que vá parar. Embora a propriedade seja o mais amplo de todos os direitos reais, não é o único. Nós temos outros direitos reais mais restritos, mais limitados, como, por exemplo, superfície, servidão, usufruto, uso, habitação.
temos o direito do promitente comprador e temos as garantias reais. Porque dependendo de qual ou quais as prerrogativas que a pessoa tem em relação à coisa, nós temos direitos reais de fruição, temos direito real de aquisição e temos o direito real de garantia. Vejam, no livro número 1, que trata do direito das obrigações, pode ser que alguém, que nós chamamos credor, tenha direito a uma coisa. Aqui no livro Direito das Coisas, alguém, que pode ser proprietário, superficiário, usufrutuário, tem direito sobre uma determinada coisa. Não de receber uma coisa, mas de se relacionar com ela própria. Então, vejam, posse e direitos reais são situações nas quais alguém está se relacionando com uma coisa ou tendo direito de se relacionar. Essa relação que de fato possa existir entre pessoa e coisa, que nós denominamos posse, ou os direitos que outorgam aos seus titulares poderes sobre uma coisa, são direitos reais. E tanto a posse quanto os direitos reais estão disciplinados nesse terceiro livro, Direito às Coisas. O quarto livro, porque eu disse que eram 5. O quarto livro é o chamado livro Direito de Família, que disciplina para nós as relações jurídicas familiares. As relações jurídicas familiares também são relações jurídicas pessoais, porque também envolvem pessoas. Mas só que aqui as pessoas não estão vinculadas umas às outras em torno de uma prestação, dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Porque a vinculação entre as pessoas resulta ou da consanguinidade, ou da afinidade, ou afetividade. As relações jurídicas familiares também são relações jurídicas intersubjetivas, porque também envolvem pessoas, mas as pessoas aqui não são credora, devedora uma da outra, mas sim cônjuges, companheiros, conviventes ou parentes. Enquanto as obrigações se constituem mediante a celebração, vou voltar na tela, de contratos, declarações laterais de vontade, cometimento de atos ilícitos ou até por força de lei, as relações jurídicas familiares, por sua vez, se constituem pelo casamento, pela união estável, heteroafetiva ou homoafetiva, ou pela relação de parentalidade. Então, casamento, união estável e parentesco são maneiras diferentes de constituirmos as relações jurídicas familiares que estão disciplinadas neste quarto livro da parte especial. É uma matéria extremamente importante para os concursos públicos visando o cargo de promotor de justiça, porque é uma área de grande atuação ministerial. Portanto, é uma parte do nosso conteúdo que eu costumo dizer que não cai em prova, despenca. Então, nós temos que nos preparar muito bem quanto a essa relação jurídica. E fechando o quinto e último livro da parte especial do nosso código, nós temos as relações jurídicas hereditárias, porque o quinto e último livro é o livro das sucessões, que é o que disciplina as maneiras diferentes através das quais nós vamos transmitir o acervo patrimonial deixado pelo falecido aos seus sucessores, que serão exatamente os seus herdeiros legítimos e ou testamentários. Nós falamos em herdeiros legítimos ou testamentários porque existem duas formas de sucessão, duas maneiras diferentes de transmitirmos a herança deixada por alguém. Sucessão legítima, que é a que se dá em virtude de lei, e a sucessão testamentária, que é a que ocorre em razão, em virtude da existência de um testamento.
A sucessão legítima se dá em virtude de lei, porque nela quem serão os herdeiros e quanto que cada um deles herdará é a lei que determina. E a sucessão testamentária é a que pressupõe a existência de um testamento, que se apresenta como um veículo de manifestação de vontade que a pessoa gostaria que fosse atendida após o seu falecimento, após o seu óbito. Vejam, para o direito civil, dessas 5 relações jurídicas disciplinadas na parte especial, interessam as obrigações, as relações jurídicas reais, as relações jurídicas familiares e as relações jurídicas hereditárias. Vejam que eu volto no segundo semestre, trazendo para os senhores o conteúdo dos 2 últimos livros. Porque no segundo semestre eu volto com direito de família e direito sucessório. Os senhores estudarão as outras relações jurídicas com outros professores. Mas nós só vamos conseguir entender de forma cabal cada uma dessas relações jurídicas, não só aquelas que serão tratadas por mim, como as demais, se antes de qualquer coisa nós dominarmos a parte geral. Eu disse, a parte geral é importante não só porque cai em prova, mas ela que é a premissa para compreendermos de uma maneira melhor toda a parte especial. Porque a primeira parte do Código Civil, denominada parte geral, traz para nós exatamente os elementos estruturais de todas as relações jurídicas que estão disciplinadas na parte especial. Vejam que esta primeira parte geral, ela também é dividida em livros. São 3 livros. E cada um destes 3 livros vai disciplinar um elemento estrutural das relações jurídicas. Por exemplo, o primeiro livro que inaugura a parte geral trata dos sujeitos de direito. É este primeiro livro que vai nos mostrar quais são os entes que têm aptidão para titularizar as relações jurídicas. É esse primeiro livro, que trata dos sujeitos de direito, que vai nos mostrar quem tem capacidade para ser credor e devedor numa relação obrigacional. Quem tem capacidade para ser proprietário, superficiário, usufrutuário, promitente, comprador numa relação jurídica real. Quem tem aptidão para casar, para constituir união estável, para ter filhos. E é essa mesma matéria disciplinada no livro 1 que vai nos mostrar quem tem capacidade para herdar. Quem pode ser chamado a uma sucessão por força de lei ou por força de vontade do testador. Nós só vamos conseguir enxergar as relações jurídicas em espécie se nós conseguirmos verificar antes quem tem aptidão para titularizá-las, para se apresentar em cada uma delas como sujeitos de direito. O livro número 2 classifica os bens como objetos das relações jurídicas. Classifica os bens sobre vários aspectos diferentes. Móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, consumíveis ou não, divisíveis ou indivisíveis, levando em consideração, ora, os bens em si, ora, quando relacionados com outros, principal, acessório, benfeitorias, pertenças, ora, considerando domínio, se bens públicos, se bens particulares. É uma matéria interessante, porque quem não conseguir compreender a classificação dos bens como objeto das relações jurídicas, não vai saber quais são as coisas que podem ser
objeto de uma garantia hipotecária, quais são os bens que terão que ser objeto de uma garantia pignoratícia. Tem direitos reais que só podem ter por objeto bens móveis. E tem direitos reais que só podem ter por objeto imóveis. Quem não sabe classificar bens vai ter dificuldade em entender regime de bens. Vai ter dificuldade em entender por que a cessão de direitos hereditários precisa ser feita por instrumento público. Então, é uma parte importante. Embora essa matéria disciplinada no segundo livro, nós não iremos tratar em sala de aula. Por quê? Porque é uma simples classificação que os senhores conseguiriam perfeitamente estudar sozinhos. E tudo em razão e virtude da absoluta falta de tempo. Porque eu prefiro dedicar os nossos encontros para o livro primeiro, que trata dos sujeitos de direito, e livro terceiro, que trata dos chamados fatos jurídicos, que são todos os acontecimentos naturais ou não, que servirão para criar, modificar, conservar ou até mesmo extinguir as mais variadas relações jurídicas. Os chamados fatos jurídicos são todos os acontecimentos que podem repercutir em cada uma daquelas relações jurídicas disciplinadas na parte especial. Então, nesta primeira oportunidade que eu me apresento para os senhores, eu venho com a parte geral do nosso código, focada naqueles dois livros, primeiro e terceiro. O primeiro vai nos mostrar quem são os entes que estão aptos a titularizar as relações jurídicas que serão tratadas no segundo momento. O livro número 3 vai nos mostrar quais são os acontecimentos naturais ou não que servem para criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas. Então, é muito importante essa parte do nosso conteúdo. Eu asseguro, garanto que se a gente for fazer uma pesquisa, nós vamos verificar que, estatisticamente, essa é a parte da matéria que mais tem sido cobrada nos concursos do Ministério Público, não só de Minas Gerais, mas de todo o território nacional. Tá? Eu pretendo expor o conteúdo de forma mais clara, mais objetiva possível, porque o que me traz aqui é uma vontade enorme de fazer diferença na vida de cada um, ajudando-os na boa preparação que precisarão ter. Vejam que eu tenho percebido que as questões de direito civil do grupo temático número 3 não são questões complexas. E eu falo dos 6 últimos exames, que são questões extremamente tranquilas. A maior dificuldade, talvez, que a gente possa encontrar com o conteúdo de direito civil é apenas, então, somente a extensão da matéria. É uma matéria grande? É. Mas é uma matéria extremamente lógica. E se a gente conseguir entender a lógica, a memorização vai ficar muito mais suave. Porque, gente, é impossível decorarmos o conteúdo do direito civil. O que a gente precisa é entender, porque ele tem sentido, para a gente conseguir raciocinar juridicamente na hora da prova. Então, é esta a minha proposta, tá? De trazer o nosso conteúdo de forma mais lógica possível, para que tudo faça sentido, para que tudo tenha razão de ser. E eu pergunto, estou conseguindo ser clara? Está fazendo sentido? Então, sem maiores delongas, nós vamos começar pelo começo, porque é sempre um bom lugar para começar. Nós vamos, nessa oportunidade, começar o estudo da parte geral pelo primeiro livro, que trata dos sujeitos
de direito. Os sujeitos de direito são os entes que nós vamos reconhecer aptidão para titularizar as relações jurídicas. Os titulares das relações jurídicas são os sujeitos de direitos e deveres. Se a relação jurídica é obrigacional, os sujeitos são credor e devedor. Se a relação jurídica é real, proprietário, superficiário, usufrutuário. Se é uma relação jurídica familiar, cônjuges, companheiros, parentes. Se é uma relação jurídica hereditária, herdeiros legítimos e testamentários. Estes são os sujeitos, os entes que têm aptidão para titularizar as mais variadas relações jurídicas. E quando nós falamos em sujeitos de direito como titulares das relações jurídicas, nós podemos pensar imediatamente nas pessoas. Porque foi para as pessoas que o legislador, no artigo 1º, que inaugura a nossa codificação civil, reconheceu a chamada capacidade de direito. O artigo 1º do Código Civil estabelece que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Talvez no decorrer dos nossos estudos a gente não vai encontrar nenhum outro artigo que seja tão democrático quanto o artigo 1º. Porque a expressão toda pessoa não vai deixar ninguém de fora. Pessoa, ali para o artigo 1º, há de ser entendida no sentido muito mais amplo do que inicialmente pudesse parecer. Porque as pessoas que são dotadas de capacidade de direito são não só as pessoas naturais, seres humanos como nós, dotados de estrutura biopsicológica, como também as pessoas jurídicas, aqueles entes abstratos que nós criamos na forma da lei para certas finalidades. Não só as pessoas naturais, como também as pessoas jurídicas são dotadas de capacidade de direito, porque possuem aptidão genérica para titularizar as mais variadas relações jurídicas. Independente de sexo, de cor, de raça, de discernimento, independente de ser pessoa natural, pessoa jurídica, e se jurídica, se direito público, se direito privado, se nacional, estrangeira. Todas as pessoas são dotadas de capacidade de direito, porque possuem essa aptidão para titularizar as mais variadas relações jurídicas, de se apresentar nelas como credor, como devedor, como proprietário, como superficiário, como herdeiro. E vejam que nem sempre foi assim, porque há muitos anos atrás, nós não reconhecíamos capacidade de direito em favor dos escravos e nem em favor dos prisioneiros de guerra. Os escravos e prisioneiros de guerra não tinham capacidade para negociar. Eles eram, na verdade, objeto de uma negociação. Hoje, não mais. Todas as pessoas que, como nós, tiveram a felicidade de nascer com vida, porque respiraram, são dotadas de capacidade de direito e, portanto, possuem aptidão para titularizar relações jurídicas, para figurar como sujeitos de direito. E eu proponho estudarmos esta capacidade de direito das pessoas, tanto das pessoas naturais quanto das pessoas jurídicas. E a proposta que eu faço aos senhores é de estudarmos essa
capacidade de direito em duas dimensões diferentes. Eu proponho estudarmos a capacidade de direito que nós reconhecemos em favor de todas as pessoas no tempo e no espaço. No tempo, para que a gente possa mensurar quando que ela começa, quando que ela termina. E nós vamos estudar a capacidade de direito das pessoas, primeiro naturais, na sequência jurídicas, através do que nós chamamos de personalidade. Qual o momento que nós nos tornamos pessoas? E até quando que nós continuaremos a ostentar a condição de pessoas? Porque se nós conseguirmos estabelecer no tempo o início e o fim da personalidade, o momento em que nós ostentamos a condição de pessoas, nós sabemos que nesse momento nós somos dotados de capacidade de direito, temos aptidão para titularizar relações jurídicas. E na outra dimensão, nós vamos estudar a capacidade de direito no espaço. Desta feita, verificando não quando que a capacidade de direito começa, quando que ela termina, mas onde que ela deve ser exercida. E estudar a capacidade de direito no espaço nos remete ao que chamamos de domicílio. Porque o domicílio é exatamente o lugar onde as pessoas vão exercer a sua capacidade de direito. Porque o domicílio é o lugar de se usufruir de direitos e de se cumprir com os deveres. Vejam se faz sentido tanto personalidade quanto domicílio. São expressões que estão ligadas à ideia da capacidade de direito. Porque toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E se toda pessoa é dotada de capacidade de direito, eu tenho que verificar como que se adquire, como que se perde a personalidade. Como que passamos a ser pessoas e como que deixaremos de ser. Para verificarmos, nesse intervalo de tempo, a capacidade de direito. E se toda pessoa é dotada de capacidade de direito, toda pessoa precisa ter um lugar para exercê-la, que é o que nós chamamos de domicílio. Então, nós vamos primeiro estudar a capacidade de direito no tempo. Primeiro para as pessoas naturais, na sequência pessoas jurídicas. E depois que a gente tratar da capacidade de direito no tempo, eu trago o domicílio como sendo o lugar de se exercer a capacidade de direito. Ok? Então, vamos lá. Toda pessoa é dotada de capacidade de direito. Portanto, não há ser humano na face da terra que não tenha aptidão para adquirir direitos ou contrair deveres na ordem civil. Não há ser humano na face da terra que seja desprovido de capacidade de direito. Se toda pessoa natural é dotada de capacidade de direito, nós precisamos perquirir quando que a personalidade começa, quando que a personalidade termina. Porque se eu definir o início e o fim da personalidade, eu sei exatamente o momento em que os seres humanos são considerados pessoas. E sei que ali, naquele momento, em que os entes forem dotados de personalidade, são pessoas, elas têm aptidão para titularizar relações jurídicas. E para as pessoas
naturais, a personalidade começa a partir do nascimento com vida. O marco inicial da personalidade para as pessoas naturais é o nascimento com vida. E pode soar estranho aos senhores eu falar em nascimento com vida, porque nascer já nos dá a sensação de viver, mas eu confesso estar inteiramente à vontade, porque na realidade eu estou usando a própria expressão utilizada pelo legislador. Foi ele, o próprio legislador, quem dissera sobre o nascimento com vida como marco inicial da personalidade. Até para nos mostrar que muitos podem nascer mortos. Porque nascer é ser efetivamente separado das vísceras maternas. Mas para nos tornarmos pessoas, não basta nascer, é preciso nascer com vida. E o critério que nós apuramos, que nós utilizamos para apurar se houve nascimento com vida ou não, é o critério da respiração. Se respirou, nasceu com vida. Se nasceu com vida, adquiriu personalidade, tornou-se pessoa. E entendo se tornado pessoa, como toda pessoa, dotado de capacidade de direito. Se não respirou, nasceu morto. E quem nasce morto não adquire personalidade, não chega a se tornar pessoa. E, portanto, não tem capacidade para titularizar relações jurídicas. Por isso que todas as vezes que nós tivermos dúvidas, se um recém-nascido nasceu com vida e morreu depois, ou se já teria ele nascido morto, nós realizamos um exame chamado de docimasia hidrostática de Galeno, que é um exame que visa apurar a diferença do peso específico do pulmão que respirou para o pulmão que não respirou. Exame de docimasia hidrostática de Galeno, que no popular significa submetermos o pulmão de um recém-nascido num mergulho, num recipiente, num balde, numa bacia cheia d'água. Isso porque se o pulmãozinho mergulhado ali sobrenadar, boiar, presença de atmosférico, sinal que respirou. Se respirou, nasceu com vida. Se nasceu com vida, adquiriu personalidade. Se adquiriu personalidade, tornou-se pessoa e, como pessoa, capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mas se, ao contrário, ao revés, o pulmão submetido ao mergulho afundar, ausência de ar atmosférico. Sinal que não respirou. E se não houve respiração, é sinal indicativo que nasceu morto. E quem nasce morto não chega a se tornar pessoa, porque não adquire personalidade. E não sendo pessoa, não tem capacidade de direitos e deveres na ordem civil. Poderiam me perguntar assim, Reivane, qual que é a relevância no mundo jurídico sabermos se houve nascimento com vida e morte subsequente? Ou se já teria nascimento com morte, se nas duas situações a pessoa não está entre nós? Isso tem repercussão para o mundo do direito? Tem. E tanto tem que cai em prova, como caiu na última prova desse concurso em andamento. Porque isso tem repercussão para o ato registral, foi o que o nosso examinador perguntou. Porque quando há nascimento com vida e morte subsequente, nós temos que fazer 2 registros. O registro de nascimento e o registro de óbito.
Mas quando já há nascimento com morte, basta um ato registral, o registro do natimorto. Então, isso tem relevância para o registro público. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei sobre essa relevância, não só na turma do extensivo do ano passado, mas na turma do intensivo também. Como também tem relevância, não só para o registro público, mas para o direito sucessório. Porque legitimam-se a herdar não só aqueles que já estavam nascidos ao tempo da morte de alguém, mas também aqueles que já estavam concebidos. A lei reconhece vocação hereditária em favor do nascituro. Mas ele só vai ter capacidade para se tornar herdeiro com o nascimento com vida, quando se torna pessoa. Imagine a morte de um empresário muito rico, que tenha deixado seus 2 pais vivos e a sua namorada grávida, esperando um filho seu. E nós não sabemos ao certo se o filho do empresário que a namorada esperava nasceu com vida e morreu depois, ou se já teria ele nascido morto. Razão pela qual, diante da dúvida, nós procedemos ao exame de dossimazia hidrostática de Galeno. E eu devo informá-los que se o pulmãozinho do recém-nascido sobrenadar ou afundar, toda a fortuna deixada pelo empresário a título de herança vai ter uma destinação completamente diferente. Porque se o pulmãozinho boiar, presença de atmosfera, sinal que respirou. Se respirou, nasceu com vida. Se nasceu com vida, adquiriu personalidade, tornou-se pessoa. E como pessoa, capaz de ser herdeiro. Tem capacidade para adquirir direito hereditário. E como ele morre minutos depois, toda a fortuna vai para a namorada. Claro que não no papel de namorada, mas no papel de mãe do recém-herdeiro falecido. Se o pulmãozinho afundar, nasceu morto. Não adquiriu personalidade, não se tornou pessoa capaz de ser herdeiro. E na falta de outros descendentes, toda a fortuna deixada pelo empresário vai ser deferida aos pais dele. E a namorada não vai pôr a mão em um único centavo sequer. Meninas, se coloque no papel da namorada. É ou não é relevante? Então vejam que a coisa não é puramente teórica, ela tem repercussão. Porque nós reconhecemos capacidade de direito em favor das pessoas. E nós nos tornamos pessoas a partir do nascimento com vida. Esse é o marco inicial da personalidade. E se a partir do nascimento com vida nós adquirimos personalidade, nos tornamos pessoas, a partir do nascimento com vida, seguramente nós somos dotados de capacidade de direito. Temos essa aptidão para titularizar relações jurídicas. Portanto, não há ser humano na face da terra que seja carecedor da capacidade de direito. Por isso que eu disse, todas as pessoas que, como nós, tiveram a felicidade de nascer com vida, porque respiraram, pouco importando se a vida é viável ou não, adquiriram capacidade, não só para adquirir direitos, mas também para contrair deveres na ordem civil. Vejam que o marco inicial da personalidade é o nascimento com vida. E há 2 ou 3 exames passados, o examinador de direito civil, na prova preambular, perguntou na primeira questão do grupo número 3, qual era o marco inicial da personalidade para as pessoas naturais. E ele, à época, reputou como alternativa correta dossimazia hidrostática de Galeno. E claro que a questão foi anulada, porque dossimazia hidrostática de Galeno não é o marco inicial da personalidade, é apenas o exame que é realizado para saber se houve respiração ou não,
para concluir se houve nascimento com vida ou não, porque o marco inicial da personalidade é o nascimento com vida. E essa personalidade, que começa a partir do nascimento com vida, nós vamos estudar mais para frente, vai terminar com a morte. Porque a personalidade, ela dura exatamente o ciclo vital dos seres humanos. Mas o artigo 2º do Código Civil estabelece assim: a personalidade das pessoas naturais começa a partir do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde o momento da sua concepção. Pessoal, nascituro é aquele ser que já foi concebido, mas que ainda está por nascer. Porque o nascituro ainda encontra-se alocado nas vísceras maternas. E se o nascituro, embora concebido, ainda está por nascer, eu posso assegurá-los que nascituro não é pessoa. Porque nós nos tornamos pessoas apenas a partir do nascimento com vida. Mas se o nascituro não é pessoa, então qual é a natureza jurídica dele? Parênteses. Natureza jurídica é um porre, né? Qual é a natureza jurídica da natureza jurídica? Quando a gente questiona a natureza jurídica de alguma coisa, de algum instituto, nós queremos saber qual o papel que ele vai desempenhar nas relações jurídicas. Quando eu questionar qual é a natureza jurídica do casamento, eu quero saber se o casamento é um fato jurídico ou não. Sim, porque tem o condão de constituir uma relação familiar, mas seria um contrato? Seria um ato jurídico não negocial. Ou seja, eu estou enquadrando na categoria dos fatos jurídicos. Se nascituro não é pessoa, e isso não é mesmo, porque a lei diz claramente que a personalidade começa para as pessoas naturais a partir do nascimento com vida, então, qual é o papel que ele vai desempenhar nas relações jurídicas? O nascituro vai ser sujeito das relações jurídicas? Ou seria ele um objeto? E neste afã de tentar nos explicar qual seria a natureza jurídica do nascituro, surgiram 3 teorias diferentes. Eu vou destacar as 3, depois eu vou explicar cada uma delas e mostrar em aspectos práticos a diferença existente entre elas. As 3 teorias que vão tentar nos explicar acerca da natureza jurídica do nascituro são aquelas denominadas teoria natalista, teoria concepcionista e a terceira e última chamada de teoria da personalidade condicional. Essas são as 3 teorias a que me referi, reconhecidas pela doutrina, para tentar nos explicar qual vai ser o papel que os nascituros vão protagonizar nas mais variadas relações jurídicas. A primeira teoria, chamada natalista, é aquela que não reconhece capacidade de direito em favor dos nascituros. Porque, como o próprio nome vai nos ajudar, a teoria natalista é aquela que apregoa que só as pessoas é que são dotadas de capacidade de direito. Porque para a teoria natalista, a capacidade de direito começa a partir do nascimento com vida.
Para a teoria natalista, nascituro não é dotado de capacidade de direito. O nascituro não tem aptidão para titularizar relações jurídicas, para se apresentar nelas como sujeitos. Porque essa capacidade de direito só se reconhece em favor das pessoas, porque ela começa a partir do nascimento com vida. A segunda teoria, pode quebrar não que tem é novo, né? A segunda teoria, chamada concepcionista, olha o nome ajudando. Diferente da teoria anterior, vai reconhecer capacidade de direito em favor do nascituro. Porque para a teoria concepcionista, a capacidade de direito não começa a partir do nascimento com vida. Começa antes, desde o momento da concepção. O nome está ajudando? Natalista defende que a capacidade só a partir do nascimento com vida. Por isso que ela não reconhece capacidade de direito em favor dos nascituros. Mas para a segunda teoria, denominada concepcionista, vejam, não só as pessoas têm capacidade de direito, mas os nascituros também. Porque a capacidade de direito começa desde a concepção. A terceira e última teoria, chamada de personalidade condicional, também admite capacidade de direito em favor do nascituro. Mas uma capacidade de direito que estará subordinada a uma condição que é do nascituro nascer com vida. Se o nascituro, lá na frente, nascer com vida, ele já tinha capacidade de direito que lhe permitia titularizar relações jurídicas. Se ele nascer morto, é porque ele nunca teve. Bom, só a teoria natalista é que nega capacidade de direito em favor do nascituro. Porque a teoria concepcionista admite, assim como a teoria da personalidade condicional, desde que é condição? Um evento futuro incerto, desde que venha nascer com vida. Para entenderem de uma forma melhor a diferença entre essas três teorias, natalista, concepcionista e da personalidade condicional, eu faço com os senhores a seguinte reflexão. Como que cada uma dessas três teorias justificaria a vocação hereditária que a nossa lei reconhece em favor do nascituro? Porque eu disse minutos atrás, legítimo-se herdar não só as pessoas que já nasceram, mas aquelas que já estavam concebidas no momento da abertura da sucessão. Como que essas três teorias explicariam essa vocação hereditária? Para a teoria natalista, que não reconhece capacidade de direito em favor dos nascituros, se no momento da abertura da sucessão já tiver um herdeiro concebido, ainda não nascido, esse nascituro tem mera expectativa de herdar. Para a teoria natalista, o nascituro tem mera expectativa de herdar, porque herdeiro ele só se tornará a partir do nascimento com vida. Então, para a teoria natalista, o filho do empresário que a namorada esperava quando, por ocasião da abertura da sucessão, com a morte do empresário, tem mera expectativa de adquirir herança. Porque capacidade para se tornar herdeiro só depois que nascer com vida. Para a teoria concepcionista, não importa se o filho do empresário vai nascer com vida ou não. Porque se ele já estava concebido no momento da abertura da sucessão do pai, ele já tem capacidade
para ser o herdeiro. Portanto, ele não tem mera expectativa, ele já tem direito adquirido. A herança já seria dele, porque ele já tem capacidade para adquirir. Para a teoria da personalidade condicional, a herança pode até ser do nascituro, desde que ele venha mais tarde nascer com vida. Portanto, ele tem direito a ela, mas é um direito eventual, porque está subordinado a uma condição. Ah, Ivânia, eu não entendi a diferença entre a teoria natalista e a teoria da personalidade condicional, porque as duas teorias falam de nascimento com vida. A diferença está no efeito. Para a teoria natalista, o filho do empresário só se torna o dono da herança, quando ele tem capacidade para adquiri-la, após o nascimento com vida. Para a teoria da personalidade condicional, para o filho do empresário adquirir herança, ele precisa nascer com vida, mas se nasceu, a herança já era dele desde o momento que o pai morreu. Ou seja, os efeitos retroagem, voltam para trás. Eu pergunto aos senhores, dessas três teorias, natalista, concepcionista e da personalidade condicional, qual que foi adotada no nosso ordenamento jurídico? Nós adotamos a teoria natalista, porque o artigo 1º fala que toda pessoa é que tem capacidade de direitos e deveres na ordem civil. E o artigo 2º fala que nós nos tornamos pessoas a partir do nascimento com vida. Logo, nós adquirimos capacidade de direito a partir do nascimento com vida. Se o seu examinador perguntar das três, qual teoria nós adotamos? Natalista. Mas se perguntado for se a teoria natalista foi adotada de forma absoluta, a gente deve dizer que não. A teoria natalista foi adotada como regra. E como toda boa regra, tem exceção. E exceção, já fiquem sabendo desde logo, serve para quê? Cair na prova. Nós adotamos como regra a teoria natalista. Mas, em alguns casos, a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a sua concepção. Em alguns casos, a lei já está protegendo direitos do nascituro desde a concepção. Foi a lei que falou que os nascituros têm direitos, que estarão sendo protegidos desde a concepção. E que direitos são estes que o nascituro pode titularizar? Que nós reconhecemos capacidade para tanto. Exatamente os chamados direitos da personalidade, que são os direitos essenciais e existenciais. Aqueles direitos que estão no plano do ser, porque são desprovidos de conteúdo patrimonial. Gente, a vida é protegida não é só a partir do nascimento, não. É desde a concepção. Não é à toa que aborto é fato punível. Vejam que o nascituro já tem direito à vida. Ele não tem mera expectativa, tanto que ela já é protegida. Vejam, o reconhecimento da paternidade pode preceder ao nascimento. Nós vamos estudar isso lá no direito de família. Porque mesmo que o nascituro não seja pessoa, e não é, ele já tem direito a um pai. Tem muitas mães que conseguem registrar o filho natimorto, atribuindo a ele um nome. Porque nome é expressão da dignidade, atributo da personalidade. E não só as pessoas têm direito ao nome, os nascituros também. Então, esses direitos desprovidos de conteúdo patrimonial, direitos da personalidade, que junto com os direitos fundamentais se inserem na categoria de direitos humanos, eles são reconhecidos não só em favor das pessoas, mas em favor dos nascituros também. E para esses direitos nós adotamos a teoria concepcionista. Então, eu vou fazer a seguinte afirmação conclusiva. Todas as pessoas
independente de sexo, de cor, de raça, de discernimento, são dotadas de capacidade de direito. Mas nem todos que têm capacidade de direito são pessoas. Porque, ainda que por exceção, os nascituros também, em alguns direitos subjetivos, têm aptidão para titularizá-los. Então, se a gente for colocar na linha do tempo tudo que eu disse, eu tenho o nascimento com vida como marco inicial da personalidade em favor das pessoas naturais. Personalidade é essa que nós vamos estudar, que vai terminar com a morte. Então, a personalidade dura exatamente o ciclo vital do ser humano. Começa a partir do nascimento com vida e termina com a morte. O que se discute é qual seria o marco inicial da capacidade de direito. Porque para a teoria natalista, essa capacidade de direito também começa a partir do nascimento com vida. Para a teoria concepcionista, a capacidade de direito começa, não é a partir do nascimento com vida, é antes dela, desde a concepção. E para a teoria da personalidade condicional, essa capacidade de direito também começa desde a concepção, desde que haja nascimento com vida. Então, essas duas teorias nos ajudam a raciocinar sobre a natureza jurídica do nascituro. Porque elas que defendem quando que a capacidade de direito começa. Se, de acordo com a teoria natalista, a capacidade de direito começa com o nascimento com vida, se o nascimento com vida é o marco inicial da personalidade, então só as pessoas que têm capacidade de direito. Se para a teoria concepcionista a capacidade de direito começa desde a concepção, então não só as pessoas têm capacidade de direito, mas os nascituros também. Para a teoria da personalidade condicional, os nascituros podem até ter capacidade de direito, desde que, mais na frente, venham a nascer com vida. Só admite capacidade de direito em favor do nascituro as duas últimas teorias. E mesmo assim, a da personalidade condicional admite, mas subordinada a uma condição, que é nascer com vida. O que é condição? Evento futuro incerto. Futuro porque vai acontecer, incerto porque pode acontecer ou não. Se nascer com vida, já tinha capacidade de direito desde a concepção. Se nascer morto, é porque nunca teve. Faz sentido? Tá. Como que o seu examinador, numa prova discursiva, poderia te cobrar essa discussão que eu trouxe aqui? Ele poderia te pedir para dar um parecer numa ação de alimentos gravídicos. Numa ação de alimentos gravídicos, o seu examinador quer o seu parecer ministerial, inclusive no que tange às preliminares suscitadas pelo réu, dentre elas, ilegitimidade ativa. Porque a ação de alimentos gravídicos foi proposta pelo nascituro, devidamente representado pela gestante. E o réu, na contestação, em preliminar, alegou ilegitimidade. Vejam que ninguém pode demandar em nome próprio direito alheio. O direito a alimentos gravídicos é de quem? É da gestante. Porque o nascituro não tem capacidade para titularizá-lo, porque alimentos consistem em direito patrimonial. Só as pessoas para os direitos patrimoniais é que têm capacidade. E tanto é verdade que a própria lei de alimentos gravídicos fala que após o nascimento com vida do filho, os alimentos gravídicos reverterão em favor dele. Antes do nascimento com vida, os alimentos gravídicos pertencem à gestante.
porque ela que tem capacidade para titularizá-los. Porque o filho só adquire capacidade a partir do nascimento com vida. Por isso que, automaticamente, os alimentos que eram dela, após o nascimento com vida do filho, reverterão em favor do filho. Realmente, o nascituro não tem legitimidade, porque ele não tem capacidade para titularizar o direito que ele está demandando. O direito é da mãe gestante. E, portanto, a ação de alimentos gravídicos deve ser proposta por ela. Porque ninguém pode demandar em nome próprio direito alheio. Toda essa discussão envolvendo o nascituro pode se estender aos embriões que foram originados in vitro. Porque eu disse assim, de regra, nós não reconhecemos capacidade de direito em favor dos nascituros, exceto para os direitos da personalidade. Porque quanto a esses direitos existenciais, nós prestigiamos a teoria concepcionista. A dúvida, a discussão é a seguinte: nestes casos que nós reconhecemos, ainda que por exceção, capacidade de direito em favor do nascituro, nós haveremos de reconhecê-la em favor dos embriões in vitro. Embriões in vitro são aqueles que foram concebidos a partir de técnicas de reprodução humana assistida, que são técnicas que permitem a geração de vida independentemente do ato sexual. Embriões in vitro são aqueles que foram concebidos artificialmente em proveta, em lâmina de laboratório, e que muitas vezes ficam criopreservados, congelados em laboratório. Embriões in vitro foram aqueles que foram concebidos extrauterinamente, em lâmina laboratorial, e que após a concepção ficam criopreservados, congelados. E a pergunta que eu fiz para a nossa reflexão é se nestes casos que nós reconhecemos capacidade de direito em favor do nascituro, se nós podemos estendê-la aos embriões in vitro também. Em outras palavras, se o pai pode reconhecer o nascituro como filho, porque o reconhecimento pode preceder o nascimento, poderia o pai reconhecer um embriãozinho congelado como filho seu? Se o nascituro tem vocação hereditária, desde que venha a nascer com vida, será que os embriões in vitro também a teriam? Se eu admitir a possibilidade de uma mãe atribuir um nome ao nascituro, mesmo que ele nasça morto e não chegue a se tornar pessoa, seria possível atribuir um nome ao embrião? Essa discussão ela foi, há um certo tempo atrás, enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Federal, que questionou a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei de Biossegurança, que é a lei que permite pesquisas científicas feitas a partir de células-troncos extraídas de embriões excedentários. O que são embriões excedentários? São aqueles que foram originados in vitro e que estão congelados, preservados em laboratório. A tese do Ministério Público Federal é que a lei seria inconstitucional ao permitir pesquisas científicas feitas a partir de células-troncos extraídas de embriões excedentários por violação ao direito à vida. Porque para o Ministério Federal, do mesmo jeito que a gente protege a vida dos nascituros desde a concepção, nós devemos estender essa proteção aos embriões in vitro.
E o Supremo Tribunal Federal, para chegar à conclusão de que a lei seria constitucional ou inconstitucional, teve que trazer à tona uma discussão de qual seria o marco inicial da vida. Estou falando do marco inicial da personalidade, não. Como diz no popular, o buraco vai embaixo. A discussão é qual seria o marco inicial da vida. Porque se a gente conseguir saber quando que a vida começa, a gente conclui a partir de quando que ela deve ser protegida. E nessa discussão de qual seria o marco inicial da vida, são mais de 7 teorias diferentes. Tem a teoria da fecundação, que é a teoria das igrejas, que sustenta que a vida começa exatamente no instante em que o espermatozoide encontrar o óvulo, ainda que esse encontro extremamente romântico se dê em laboratório. Para a primeira teoria da fecundação, a vida é que nem miojo, porque ela é um processo instantâneo, porque ela começa naquele instante da fecundação. A segunda teoria é chamada teoria da nidação, que defende diferente da primeira. A vida não é um processo instantâneo, é um processo gradual, que só se inicia quando o embrião é introduzido no aparelho reprodutor da mulher receptora e adere às mucosas uterinas dela, que é o processo de nidação. Então, para a teoria da nidação, não basta o espermatozoide encontrar o óvulo. É preciso que o óvulo seja inseminado, introduzido no útero da mulher e aderido às mucosas dele. Ou seja, a teoria da fecundação quer proteger os embriões do mesmo jeito que nós protegemos o nascituro, porque entende que a vida já começou. A teoria da nidação agradece essa proteção. Porque para a teoria da nidação, enquanto o embrião estiver congelado, a vida não é viável. Ele precisa ser alocado num ambiente adequado para o seu desenvolvimento através do processo de nidação. Tem a teoria das 4 semanas, tem a teoria do início da atividade cerebral, são várias teorias. Mas o Supremo Tribunal Federal, nessa discussão, acabou declarando o artigo 5º da Lei de Biossegurança como sendo constitucional, entendendo que não havia, nas pesquisas científicas feitas a partir de células troncos extraídas dos embriões sedentários, nenhuma violação ao direito à vida, por prestigiar a teoria da nidação. Ora, se o Supremo Tribunal Federal concluiu que não preciso proteger a vida dos embriões, como eu protejo a vida dos nascituros, então eu vou concluir que eu não preciso reconhecer vocação hereditária aos embriões só porque eu reconheço em favor do nascituro. E isso já foi objeto de questão de segunda etapa no concurso do Ministério Público aqui do Estado de Minas Gerais, quando, à época, o examinador de direito civil era indicado pela OAB. Naquela ocasião, o examinador criou uma situação do Tonhão da vida. Tonhão é meu protagonista de sempre, ele vai aparecer sempre nas nossas aulas, ele que vai casar, ele que vai morrer, às vezes ele herda, às vezes ele é o herdeiro, enfim. Então, o examinador disse que Tonhão morreu deixando um embrião congelado em laboratório. Para perguntar aos candidatos se ele teria direito à herança deixada por Tonhão ou não. Porque quando o Tonhão morre, deixando a namorada grávida, esperando um filho seu, esse filho tem vocação hereditária. Mas a pergunta é se Tonhão morreu deixando embrião congelado. Se esse filho teria direito à herança como o nascituro haveria de ter. À época, o examinador aceitou as duas posições, porque à época o Supremo Tribunal Federal não tinha julgado a dia que me referi. Desde que o fundamento
fosse o adequado. Quem defendeu que aquele filho de Tonhão, se no momento da morte de Tonhão estava concebido, ainda que em laboratório, teve que se posicionar de acordo com a teoria da fecundação. Os que são adeptos à teoria da anidação, dizendo que enquanto a vida não for viável, ela não precisa ser protegida, negaram direito à herança. É filho, mas não vai ser herdeiro, por falta de vocação hereditária, porque quando o pai morre, não tinha capacidade para herdar. Fez sentido? Bacana? Tá. Bom, então, toda pessoa é dotada de capacidade de direito. Mas nem todos que têm capacidade de direito são pessoas. Eventualmente, os nascituros, embora não sejam pessoas, tenham aptidão para titularizar direitos na ordem civil. Direitos que nós vamos proteger, pôr a salvo desde a concepção. Temos um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional com o propósito, com o objetivo de alterar a natureza jurídica dos animaizinhos de estimação. Que até pouco tempo atrás se resumia em gato e cachorro. Agora tem cobra, tem chimpanzé, tem porquinho, tartaruga, tem calopsita, né, que chama assim? Tem um negócio assim, né? Hoje, os animais de estimação estão tratados na nossa codificação como coisas. Os semoventes, hoje, não são tratados como sujeitos de direito, mas sim como objeto. Mas o projeto de lei, propondo alteração da natureza jurídica dos animais de estimação, foi fundamentado no seguinte entendimento. Os animaizinhos de estimação não são meros seres semoventes. Eles, na verdade, são seres sencientes. Porque chegou-se à conclusão de que os animaizinhos de estimação têm sentimento, têm sofrimento. E, portanto, eles não podem ser tratados como geladeira, como carro, como fogão. Ser cientes. Ser cientes são aqueles que não são meros seres que se movem. São seres que têm sentimento. A proposta é que os animaizinhos de estimação deixem de ser coisas, como objeto das relações jurídicas, e passe a ter uma natureza jurídica anômala. Não são coisas, mas também não são pessoas. Mas mesmo não sendo pessoas, têm direitos a serem protegidos. A ideia do projeto de lei é que os animaizinhos de estimação passem a ter natureza jurídica anômala para permitir que, ainda que eventualmente, se reconheça em favor deles direitos a serem protegidos. Assim como os nascituros não são pessoas e têm direitos protegidos desde a concepção, os animaizinhos de estimação, ainda que não sejam pessoas, também possam ter direitos a serem tutelados, a serem protegidos. Vejam que o projeto de lei já foi aprovado na primeira Casa Legislativa. Mas antes de ser ele convertido em lei, nós já tivemos várias decisões proferidas nos nossos tribunais prestigiando essa tese. A primeira decisão foi proferida no estado do Rio de Janeiro, numa ação de dissolução de união estável, ação na qual os companheiros estavam acordes em pôr fim
a convivência de fato mantida entre eles. Mas todo o problema estava na partilha dos bens. E o juiz de primeiro grau, ao decidir sobre a partilha, que era o ponto litigioso, entendeu por bem deixar o gatinho de estimação com a companheira. Porque ele teria sido adquirido antes da união estável, regida pela comunhão parcial, e os bens adquiridos antes da convivência são bens particulares daquele que adquiriu. E contra essa decisão, houve recurso de apelação interposto pelo companheiro, que não se conformou com a decisão dada ao caso e conseguiu modificá-la no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque o relator, acompanhado por toda a turma julgadora, ou seja, em unanimidade, decidiu que aquele animalzinho de estimação não deveria ser objeto de partilha, porque não poderia ser tratado como geladeira, como carro, como televisão, por ter sentimento, por ter sofrimento. E reformou a decisão proferida em primeiro grau para julgar procedente o pedido do apelante de que o animalzinho de estimação ficasse sob guarda compartilhada. E a mulher, companheira, vendo aquele acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aviou recurso especial. Levou a discussão para o STJ. Seus ministros do STJ, os embargadores do Rio de Janeiro ficaram doidão, porque decidiram que o animalzinho de estimação deveria ficar sob guarda compartilhada. Quem fica sob guarda são os filhos. E animalzinho de estimação é semovente, e semovente é coisa. E coisa não se decide sob guarda, mas sim sobre partilha. E sabe o que os ministros do STJ falaram? Se os desembargadores do Rio de Janeiro estão doidão, nós também estamos. Por quê? Eu acho que eles decidiram ok, porque o animalzinho de estimação tem sentimento, tem sofrimento. E, portanto, ele deve ser protegido nos seus direitos. E pelas provas carreadas aos autos, que eu não posso rediscutir, chegou-se à conclusão de que realmente ele tinha afinidade com ambos os pais. Aliás, pessoal, isso já está fazendo surgir para nós um novo modelo de entidade familiar, que nós vamos repisar no segundo semestre, um novo modelo de entidade familiar chamada de família multiespécie, que é aquela família composta não pela relação entre pessoas, mas uma relação entre pessoas e animais de estimação, os tais seres sencientes. Porque mais de 60% das famílias brasileiras têm algum tipo de animal de estimação. E tem-se entendido que hoje isso é um novo modelo de família, porque muitas pessoas têm optado por não ter filhos, ou como eles chamam, filhos peludos, filhos de 4 patas. Então, família multiespécie é a denominação para esse novo modelo de entidade familiar que se caracteriza pela relação existente entre pessoas e seres sencientes. Quando se decidiu sobre guarda compartilhada, e depois em São Paulo, não só sobre guarda, mas alimentos também, porque o não guardião tinha que pagar alimentos ao guardião, o detentor do animalzinho de estimação, para ajudar no sustento, que sustentar um animalzinho de estimação não é barato, né? Gente, hoje tem até plano de saúde para animaizinhos de estimação. Essa é uma nova realidade. Ah, mas inconcebível animal de estimação ser sujeito de direito. O nascituro pode ser. Os animais também. Claro que não são todos os direitos. Eu não posso deixar a minha herança para o meu animalzinho de estimação, porque herança é direito patrimonial. E os direitos patrimoniais só são titularizados pelas pessoas. Mas os direitos existenciais
como já são protegidos por nascituro, por que não para os animaizinhos? Direito à vida, para ser protegido contra crueldade, tratamento degradante. Bacana, gente. Ó, projeto de lei ainda. Mas quem sabe, até o dia da sua prova, isso já não foi convertido em lei. E o examinador quer saber se você está antenado. Tenho que acompanhar esse projeto de perto. Bacana? Então, toda pessoa é dotada de capacidade de direito. Mas nem todos que têm capacidade de direito são pessoas. Como, por exemplo, os nascituros. Embora não sejam pessoa, em alguns casos, a lei os protege nos seus direitos desde o momento da sua concepção. Agora, pessoal, cuidado. Aliás, vou repetir. Cuidado para não confundirem capacidade de direito com capacidade de fato. Porque, embora todas as pessoas, sem exceção, quer sejam elas naturais, quer sejam elas jurídicas, sejam dotadas de capacidade de direito, nem todas têm capacidade de fato. Eu defini para os senhores a capacidade de direito como aptidão que alguns entes têm, sejam seres humanos, seres abstratos, para titularizar relações jurídicas, para adquirir direitos e contrair deveres na ordem civil. Capacidade de direito é a capacidade de gozo. É a capacidade que habilita a pessoa a titularizar relações jurídicas. Enquanto que a capacidade de fato, por sua vez, é aquela que vai permitir que a pessoa possa exercer pessoalmente os atos da vida civil. Pessoa jurídica tem capacidade de direito. Mas porque a pessoa jurídica é um ente abstrato, a capacidade de fato resta completamente inviabilizada. Uma associação pode comprar, pode vender, pode alugar. Uma fundação pode exercer uma atividade educacional e, para tanto, pode celebrar contratos. Porque tanto uma associação quanto uma fundação são dotadas de capacidade de direito. Tem capacidade para contratar, para negociar, mas não tem capacidade de fato. E, portanto, não consegue praticar esses atos da vida civil, essa negociação pessoalmente. Vão sempre depender de alguém para lhes representar nos atos da vida civil. Dizem que o correto nem é representar, é apresentar nos atos da vida civil. Ainda que por exceção, nós reconhecemos capacidade de direito por nascituro. Ser concebido que ainda está por nascer. Mas a capacidade de fato inviabilizada. Como que o serzinho lá dentro do ventre da mãe vai exercer pessoalmente atos da vida civil? Ele vai ser representado pela gestante, porque ele não tem capacidade de fato. A capacidade de fato que habilita as pessoas a exercerem pessoalmente os atos da vida civil, nós só reconheceremos em favor das pessoas naturais. E mesmo assim, não em favor de todas as pessoas naturais. Porque essa capacidade, de fato, as pessoas naturais só vão adquirir através da maioridade ou da emancipação. Maioridade e emancipação são maneiras diferentes de conferirmos capacidade de fato às pessoas naturais que já tinham capacidade de direito adquirida desde o nascimento com vida. Então, a advertência que eu fiz, sugerindo que tivessem cuidado, é para distinguirem na hora da prova de qual capacidade que o seu examinador está te perguntando. Porque existem duas. A de direito,
que as pessoas naturais adquirem a partir do nascimento com vida, eventualmente, excepcionalmente desde a concepção, e há de fato que só se adquire através da maioridade ou emancipação. O marco inicial da capacidade de direito de regra é o nascimento com vida. Quando a pessoa respira, nasce com vida, adquire personalidade, torna a pessoa, tem capacidade de direito. Mas a capacidade, de fato, ela só vai adquirir lá na frente, através da maioridade ou emancipação. Maioridade que estará aos 18 anos completos. Aos 18 anos completos, cessa a menoridade. Quando a pessoa atinge a maioridade, ela fica habilitada a exercer pessoalmente atos da vida civil. E a pessoa completa 18 anos no primeiro minuto do dia do seu aniversário de 18 anos. Mesmo que a pessoa tivesse nascido 14 de fevereiro, às 23h50, no primeiro minuto do dia 14 de fevereiro, 18 anos depois, ela atingiu a maioridade e ficou habilitada a exercer pessoalmente atos da vida civil. Mas existe a possibilidade da pessoa alcançar a capacidade plena antes da maioridade, antes da idade legal, através do que nós chamamos de emancipação. A emancipação, ela faz cessar para os menores a incapacidade. A emancipação não cessa menoridade. Uma pessoa menor emancipada continua menor. O que ela deixa de ser é incapaz antes dos 18 anos. E aí, eu chamo a atenção dos senhores para não confundirem maioridade, menoridade com capacidade, incapacidade. São conceitos diferentes. Porque eu posso ter maior incapaz, interditado. Como posso ter menor capaz, porque foi emancipado. E nós precisamos ter cuidado, porque às vezes o que a lei exige é capacidade. Se ela quer saber se o contrato celebrado pessoalmente por Tonhão é válido ou não, eu não vou levar em consideração a idade de Tonhão. Eu vou levar em consideração a capacidade ou incapacidade dele. Porque a validade dos negócios jurídicos requer a gente capaz. Então, se Tonhão, com 16 anos de idade, foi emancipado e vem a celebrar pessoalmente um contrato de compra e venda, o contrato é válido, porque embora ele seja menor, com a emancipação ele se tornou capaz. Agora, se o meu examinador me pergunta se Tonhão, aos 16 anos de idade, em tendo sido emancipado, se pode adotar, eu vou responder que não. Porque para adoção, a lei não exige capacidade, a lei exige o quê? Maioridade. Porque só os maiores de 18 anos é que podem adotar. Tonhão foi emancipado aos 16 anos de idade. Tornou-se capaz. Ele pode se habilitar para conduzir veículos automotor? Não. Porque para isso a lei não exige capacidade, exige maioridade. Tonhão, aos 16 anos de idade, foi emancipado voluntariamente por seus pais. Tonhão, emancipado, dirigindo um carro em alta velocidade, atropela um pedestre. Os pais são responsáveis pelos danos causados pelo filho Tonhão menor? Ele já está emancipado. Resposta: sim. Porque a responsabilidade dos pais pelos danos causados pelos filhos não é porque os filhos são incapazes. A responsabilidade dos pais é pelos danos causados pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade em sua companhia. Então, mesmo que Tonhão tenha sido emancipado e tenha deixado de ser incapaz antes da idade legal, ele continua filho, ele continua menor, e se ele permanecer na guarda e companhia dos pais, os pais continuam responsáveis pelos danos.
Mas como Tonhão foi emancipado, ele deixou de ser incapaz. E deixando de ser incapaz, a responsabilidade civil dele deixa de ser subsidiária, sucessiva e eventual, e passa a ser uma responsabilidade solidária. Vejam, se a responsabilidade de Tonhão é subsidiária ou solidária, eu olho se ele é capaz ou incapaz. Se os pais são responsáveis pelos danos causados por ele, eu não olho se ele é capaz ou incapaz, se ele é maior ou se ele é menor. Então tem que ter cuidado nessa separação. Tá certo? Eu vou apresentar para os senhores todos os modos diferentes através dos quais será possível a emancipação de um menor, fazendo com que ele fique habilitado a exercer pessoalmente os atos da vida civil. Só vou fazer um breve intervalo e a gente volta, então, com as maneiras de emancipação, dando sequência ao nosso conteúdo. Pode ser?